Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, sem uma frequência exata, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo para falar sobre a Bíblia, para a gente estudar a Bíblia. E neste vídeo nós estaremos estudando sobre o livro do Apocalipse, especialmente o que significa a marca da besta, que aparece em Apocalipse 13. A gente ouve muita coisa sobre a marca da besta aí, né? Um chip que vai ser colocado nas pessoas, que vai surgir um anticristo, uma nova ordem mundial. Mas será que é isso mesmo que o texto significa, se a gente lê ele de maneira histórica? Então eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Em primeiro lugar, eu quero dizer algo. Neste vídeo nós vamos estudar o livro de Apocalipse à luz do seu contexto histórico, para entender do ponto de vista histórico o que o texto provavelmente significa. Caso você tenha uma outra interpretação, sei lá, eu na minha igreja aprendi a interpretar diferente. Quero dizer que está tudo bem. Nós podemos ter interpretações diferentes. Então o objetivo deste vídeo não é desafiar a sua interpretação, ir contra a sua interpretação, questionar a interpretação de alguma igreja. Este vídeo é apresentar uma interpretação possível, que você pode ou não concordar, com todo respeito à sua interpretação. Então, assim, este vídeo eu faço ele com respeito, a fim de apresentar uma interpretação que pode ser interessante, pode não ser, e que você vai poder avaliar. E esse é um ponto importante que eu gostaria de colocar, por quê? Porque todo mundo que já estudou a Bíblia sabe que a Bíblia é um livro muito complexo e que alguns textos têm diferentes interpretações. E Apocalipse talvez seja um desses textos mais difíceis de interpretar. Então eu quero deixar bem claro nessa primeira parte, nessa apresentação, que nós vamos tentar estudar o livro do Apocalipse, vamos ver uma interpretação possível, mas eu não vou ser dogmático, não vou dizer que a minha interpretação é certa e a sua com certeza é errada, não é assim. Segundo, que eu vou fazer uma interpretação histórica, então eu não estou aqui preocupado com uma interpretação religiosa. Então eu não estou dizendo que a interpretação religiosa está errada. Eu estou dizendo que eu vou fazer uma interpretação que não é a interpretação religiosa, que é a interpretação histórica. Vou fazer uma interpretação de universitário. Estou pegando um documento histórico e vou ler esse documento histórico e ver o que a gente pode aprender com ele a partir do ponto de vista histórico. Então, um ponto fundamental é isso. A gente vai ler o texto do ponto de vista histórico. Que não significa que se a interpretação religiosa for outra, for diferente, que ela está errada. Só é uma interpretação diferente. Então, eu estou fazendo todo esse cuidado aqui para a gente estudar o texto sem preconceitos, estudar o texto sem resistências, aqui a gente só vai ver uma interpretação que pode ou não estar certa e que você pode ou não achar interessante, que está tudo bem se você não achar e que vai ser legal se você achar. E eu decidi falar sobre Apocalipse porque a gente está vivendo um tempo que está tendo guerras na Ucrânia, guerras em Israel. E esse é um tempo que as pessoas começam a citar profecias do Apocalipse. Só que, tipo assim, a gente pergunta, mas essas pessoas entendem essas profecias? Será que essas profecias têm mesmo a ver com o que está acontecendo hoje? A gente precisa sempre fazer essas perguntas. Será que quando o Apocalipse fala de guerras, fala de Israel, fala da terra de Judá sendo invadida, será que fala de praga? Será que ele está falando dos nossos dias? Das guerras que estão acontecendo agora? Dos judeus que estão vivendo agora lá no estado de Israel? Será? Será também que a interpretação popular de que vai acontecer um arrebatamento, vai surgir um anticristo? Será que essa interpretação é a melhor do ponto de vista histórico? É importante a gente levantar essas questões e pensar sobre esse assunto. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. E aí esse vídeo, vai ter 3 partes, Porque eu gosto sempre de fazer uma interpretação dentro do contexto. Então, na primeira parte, a gente vai ver um pouco do contexto do livro. O que a gente vai ver na parte do contexto do livro? Quem escreveu o livro, mais ou menos a data que ele deve ter sido escrito e em que contexto histórico. Na segunda parte, nós vamos ver o contexto do livro, a gente vai estudar o Apocalipse 13, Apocalipse 13 é onde a gente vai ter a marca da besta, que é o foco deste vídeo. Só que eu não vou ser uma pessoa, como eu quero fazer uma interpretação séria, eu não vou vir aqui, vou abrir o Apocalipse 13, no versículo que a gente vai estudar, que é o versículo de número 18, que fala assim, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666.
Poderia muito bem que ler esse texto e pronto, ó, adivinha a interpretação, eu vou fazer especulações aqui na minha cabeça. Então eu não vou fazer isso. Eu quero... Que contexto esse texto está? Tá, Apocalipse 13, 18. Mas o que vem antes? O que fala nos capítulos anteriores? E que contexto esse capítulo está? É muito fácil a gente abrir versículos aleatórios na Bíblia, ler eles e dar a interpretação que surge na nossa cabeça. Apocalipse 13, marca da besta. Chip. Apocalipse fala disso mesmo? No contexto significa isso? Se a gente olhar os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, é disso que o texto está falando? Essas perguntas a gente precisa levantar, e por isso na segunda parte a gente vai ver o contexto. Só para então na terceira parte a gente interpretar o texto, que a gente vai estudar o capítulo 13. Então, vamos lá para a primeira parte e pensar o contexto do livro. A primeira coisa sobre o contexto do livro é o autor. Então vamos ler aqui comigo Apocalipse, capítulo de número 1, que fala assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Nessa parte aqui a gente já tem vários elementos. O que é o Apocalipse? É uma revelação. Apocalipse é uma palavra que significa revelação. Traz aquela ideia de uma pessoa que está com véu, tampando o rosto, e você vai lá e tira o véu. E o rosto da pessoa se mostra. Isso é uma revelação, é um tirar o véu. Então, a primeira coisa é que havia segredos que estavam ocultos, que foram revelados. Revelados a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Filho de Deus, recebeu de Deus uma revelação. Então, Deus deu a Jesus uma revelação. Deus descortinou a Jesus os eventos futuros. E aí fala assim, a qual Deus lhe deu, para quê? Para mostrar aos seus servos. Então, o que vai acontecer? Deus Pai deu uma revelação ao seu Filho, Jesus. E Jesus vai entregar essa revelação aos servos dele. Para que Jesus vai entregar essa revelação aos servos dele? Então, aí a gente lê que é uma revelação de Deus entregue a Jesus para Jesus mostrar aos seus servos. Agora, observe essa seção. As coisas que brevemente devem acontecer. Quando vão acontecer as coisas que estão nas profecias do Apocalipse? A palavra brevemente. Brevemente é quando é hoje? Não. Brevemente é na época que o livro foi escrito. Alguém pode dizer assim, não, mas brevemente quer dizer que Jesus está perto de voltar. Não, mas já passou 2000 anos que o livro foi escrito. Quase 2000 anos. Não faz sentido o texto falar que está falando de uma coisa que brevemente vai acontecer e que vai acontecer nos nossos dias. Não faz sentido, percebe? Se é brevemente, é na época que o livro está sendo escrito. É pouco depois. Então, preste atenção na palavra brevemente. Às vezes, se você falar, não, mas brevemente, aí pode ser porque para Deus um dia é como 1000 anos. Não, então a palavra brevemente aqui não faz sentido nenhum. Então não é brevemente de verdade. Imagina se eu chego em alguém e falo assim, olha, brevemente eu vou te visitar. Aí eu vou visitar a pessoa, passou 2000 anos. Não faz sentido. Quando eu falo brevemente, eu estou dando uma indicação de tempo. Eu estou falando assim, olha, espere mais um pouquinho que eu já estou chegando. Então, se o texto usasse a palavra brevemente aqui para relatar coisas que acontecem nos nossos dias, a palavra brevemente aqui seria enganadora, seria uma palavra sem sentido nenhum. Se tivesse escrito daqui muito tempo, teria o mesmo efeito, né? Porque passou 2000 anos. Então o texto poderia falar revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que daqui muito tempo devem acontecer. E essa palavra faria todo sentido se o texto estivesse falando dos nossos dias. Mas não é daqui muito tempo que está aqui, tá? É brevemente. Observe que é tão estranho interpretar brevemente aqui como se referindo aos nossos dias, que seria possível substituir a palavra pelo oposto, daqui muito tempo, e ia preservar o sentido se brevemente estivesse se referindo aos nossos dias. Então não faz sentido a palavra brevemente aqui se ela significar daqui muito tempo. Então esse é um primeiro indicativo para nós. Como a gente deve ver o Apocalipse? Como uma profecia para aqueles dias, não para o nosso tempo.
Então esquece, Apocalipse não é sobre o nosso tempo. Apocalipse é sobre o tempo em que o livro foi escrito. E qual que é o tempo em que o livro foi escrito? Né? Antes da gente falar do tempo, vamos falar do autor. Né? Vamos continuar o texto. As coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo, então foi um anjo lá que enviou essa mensagem e notificou a quem? A João, seu servo. Quem é João? João aqui é o apóstolo? João? Não. João aqui é João Batista? Não. João aqui é o escritor do Evangelho de João? Também não. João aqui é o escritor das epístolas de João? Não. Não tem nenhuma indicação aqui de que seja. Se fosse João o apóstolo, o autor teria dito que revelou a João o apóstolo. Uma outra possibilidade, se fosse o autor do Evangelho de João, teria pelo menos semelhança no jeito de escrever. Não tem. O jeito de Apocalipse escrever é totalmente diferente do jeito que o Evangelho de João está escrito, do jeito que as epístolas de João está escrito. Não é o mesmo estilo de escrita, não é a mesma linguagem. Então, não é a mesma teologia por trás. Então, não é o mesmo escritor do Evangelho de João. Quem é esse João? A gente chama ele de João o Visionário. É o João específico, é um João desconhecido. O João da visão, o João visionário. E a gente poderia perguntar, ele chamava João de verdade? Provavelmente sim. Né? Existem muitos livros da Bíblia, muitos livros antigos, que o nome do autor no livro não é verdadeiro. A gente chama isso de pseudônimo. Então a pessoa vai lá, escreve um livro e coloca um nome para dar autoridade. Então a gente tem Dionísio, né? Você já deve ter ouvido falar de escritos de pseudo-Dionísio. Por quê? Porque assinou como se fosse Dionísio, mas não era Dionísio. Se você ler na Bíblia a carta de Paulo a Éfeso, a carta de Paulo aos Colossenses, foi Paulo que escreveu? Não, mas alguém assinou como Paulo. Então, esse João aqui poderia ser um pseudônimo? Poderia. Mas a gente acha que não é. Por quê? Porque não tem nenhum indicativo de que ele está tentando dar autoridade ao texto com esse nome. Mas se ele quisesse dar autoridade ao texto com o nome João, provavelmente ele diria, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João o apóstolo. Sei lá. Ele daria algum indicativo que linkasse esse João ao apóstolo, para dar autoridade ao texto. Como não há nada no texto que faça a gente ligar esse João ao apóstolo João, é possível que ele realmente chamasse João, porque João é um nome muito comum. E se ele quisesse mesmo usar João como nome para dar autoridade, ele teria em algum momento do texto ligado o nome João ao apóstolo João, coisa que não se faz. Nem depois aparece o nome João de novo muito. Aparece até, mas não. Em nenhum momento aparece como uma figura de autoridade. Um João que é o apóstolo, um João que é não sei quem que dá autoridade para o livro. Não tem nenhuma referência no livro de Apocalipse a João como uma pessoa que tem uma autoridade especial. Então, possivelmente, ele chamava João mesmo, mas é um João desconhecido. É um João que não é o João apóstolo, não é o João do Evangelho de João, é um João que a gente vai chamar aqui de João o Visionário. A gente tem indicativos de que esse João é judeu. Então, se você ler todo o livro de Apocalipse, você vai perceber que é um livro muito judaico, né? Faz referências a vários elementos da literatura judaica. Há indicativos de que é um João que sofreu por causa da destruição do Templo de Jerusalém. Há indicativos de que é um João que valoriza a comunidade judaico-cristã. É um João que se considera judeu. A gente vai vendo isso, especialmente se você olha Apocalipse 7, Apocalipse 14. É um João que valoriza muito a identidade judaica. Todas as profecias têm elementos judaicos. Então, e há uma forte ênfase na destruição de Jerusalém e numa tristeza dada essa destruição. Então, aqui, uma forte indicativo de que esse João é judeu. Até pelo nome, eu acho, né? Yohanan, né? Que é um nome mais judaico. Outro elemento para a gente pensar também, que é interessante, é a data do livro, né? Então, eu já mencionei algumas coisas que faz a gente pensar a data. Primeiro, o texto faz referência à destruição de Jerusalém. O texto faz referência então ele é depois de 70 depois de Cristo, né? O texto ele também faz referência a alguns elementos
e talvez o mais importante para a gente pensar, é o culto imperial. A maneira como o livro do Apocalipse descreve o culto imperial em Roma lembra-nos do culto imperial como ele foi estabelecido no período de Domiciano. Então, a maneira como o culto imperial é descrito no livro de Apocalipse vai nos fazer referência ao período de Domiciano, que faz a gente datar o livro ali por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Então, com esses indicativos, a gente data o livro por volta do ano 90. No entanto, existe um costume na literatura apocalíptica do autor escrever como se ele estivesse escrevendo em outro momento histórico. Então, existe a possibilidade, por exemplo, se você pega o livro de Daniel, e tem um vídeo sobre Daniel, eu aconselho ver esse vídeo, porque ele vai lançar luz sobre o Apocalipse. No livro de Daniel, a gente tem Daniel escrevendo no ano 168 a.C., mas ele escreve como se ele estivesse escrevendo lá por volta do ano 500 a.C. na Babilônia. Aqui o período de tempo talvez não seja tão grande. Nós teríamos um autor que escreve no período de Domiciano, mas que escreve como se estivesse escrevendo no período de Nero. Então seria um autor que escreve como se fosse uma pessoa vivendo na época de Nero, mas que na verdade está vivendo na época de Domiciano. Talvez o autor fez um exercício imaginário de escrever como se ele estivesse vivendo por volta do ano 60, embora ele já esteja escrevendo no ano 90. Isso a gente chama de um artifício para que haja uma profecia historicizada. O que é uma profecia historicizada? É uma profecia que descreve eventos históricos como se fosse uma profecia. Então, por exemplo, aconteceu os eventos no ano 60 e o autor escreve no ano 90 relatando os eventos que aconteceram depois de 60, mas ele se coloca como se fosse um autor em 60 predizendo esses acontecimentos. Então, é uma profecia escrita depois dos eventos acontecer. Não todos, mas alguns deles. Então, algumas profecias do Apocalipse vão estar como profecias, mas na verdade é um relato histórico. Então, vai estar como profecias do que aconteceu, mas quando na verdade é uma história do que aconteceu. Mas é escrito em forma de profecia. Para ser escrito em forma de profecia, o autor tem que imaginariamente se colocar antes dos eventos. Então, ele se coloca ali no ano 60. Isso é uma hipótese, obviamente. Pode ser que não, pode ser que ele escreve mesmo no ano 90, como escreveu no ano 90. Alguns vão defender a tese mais radical de que ele realmente escreveu no ano 60, mas eu acho muito improvável. Os indicativos no texto, como eu disse, é para o ano 90. Então, nós podemos pensar que o autor no ano 90 escreveu profecias historicizadas como se ele estivesse vivendo no ano 60. Isso é uma hipótese. Não estou de maneira nenhuma dizendo que o autor fez isso para tentar enganar. Óbvio que não. Se você viu meu vídeo sobre Daniel, você sabe que isso é um artifício totalmente legítimo de escrever literatura apocalíptica, né? Que é uma literatura que tenta falar dos últimos dias, é uma literatura que pressupõe que estamos vivendo o fim dos tempos e tudo mais. Então, eu acho importante falar isso para não termos confusões. E o que aconteceu nesse intervalo do ano 60 para o ano 90? O ano 60, ali no ano 66, começou a ter no meio judeu alguns movimentos de libertação judaica. Alguns movimentos nacionalistas que queriam se emancipar do Império Romano. Então nós tínhamos o Império Romano, que dominava o mundo na época, e uma das regiões que o Império Romano dominava é o que hoje a gente chama de Palestina, e ali viviam os judeus. Aqui a gente já começa a entender, né, os conflitos históricos que perduram até hoje, né? E os judeus viviam naquela região da Palestina. E alguns judeus ali, principalmente na região da Galileia, começaram a fazer algumas revoltas nacionalistas, que queriam, de alguma maneira, ter uma independência dos judeus, criar ali uma nação judaica, alguma coisa assim. Nação não no sentido que a gente usa hoje moderno, mas queria, de alguma forma, ali estabelecer um domínio judaico contra o Império Romano. Evidentemente, os judeus eram muito mais fracos que o Império Romano, e o Império Romano vai reagir a esse movimento de maneira muito radical. O general Tito, ali também a comando de Vespasiano e tudo mais, vai invadir. Então, assim, as revoltas aconteceram no ano 66. No ano 70, a cidade de Jerusalém é invadida, ela é cercada e invadida. Aí tem alguns relatos que tem algumas coisas que a gente não sabe se é mais exagero da narrativa ou se realmente aconteceu. Então alguns vão dizer, aconteceu um terremoto na hora da invasão e tudo mais. E aí a invasão destrói o templo, destrói a cidade, os judeus são espalhados pelo mundo, Jerusalém é arrasada. O próprio Jesus falou sobre isso. Eu queria ler até com vocês um texto, né? Muita gente interpreta de um jeito equivocado, né?
que é o texto de Mateus, capítulo 24. O próprio Jesus, o próprio Jesus falou sobre isso, ou pelo menos o Evangelho diz que Jesus falou isso, né? É que não vai nos importar tanto se Jesus literalmente falou ou não vou entrar nessa discussão. Mas a gente tem uma referência a esse evento do Evangelho de Mateus, no Sermão Escatológico, em que Jesus vai dizer assim, no capítulo 24, a partir do versículo 29, né, que ele vai falar da invasão de Jerusalém. Muita gente também interpreta errado, né? Ele fala assim, logo depois da aflição daqueles dias, ó, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quem conhece a Bíblia sabe que isso é uma linguagem hiperbólica super comum. Então, se você ler Isaías 13, quando vai falar da queda da Babilônia, lá fala o sol escurecerá, a lua. Isaías 13, eu acho que 6 a 9, mais ou menos isso. Quando fala do Egito também. Então, essa imagem de estrelas caindo do céu nem sempre é literal. Pode ser tomada como uma coisa hiperbólica, né? E o texto diz... E o texto fala, né, de uma aflição. O que é uma aflição? É uma grande tribulação. É um grande sofrimento. E aí, na verdade, o texto que eu queria ler é um pouco antes, que está em Mateus 24. Logo no começo, né, por exemplo, no capítulo, ele fala sobre Jerusalém, né? Jerusalém vai ser destruída. E ele fala, não sobrará pedra sobre pedra, né? Então, Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. De que Jesus está falando, né? Da queda de Jerusalém com a invasão dos romanos. Então, ele vem e faz essa referência. O Mateus 24, 16, ele vem um pouquinho antes, né? A gente pode ler a partir do verso 15. Ele fala assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, o versículo 15, o que Jesus está fazendo referência? A quando Tito invade Jerusalém e ele profana o templo. Então, a abominação desoladora, que é ali o Tito invadindo Jerusalém, destruindo o templo, está lá no lugar santo, o templo. E o que vai acontecer? Olha, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, né? Imagina, você está tendo sua cidade invadida. Como que você foge se você está grávida? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, como se você foge se está frio. Nem no sábado. O sábado era dia de descanso dos judeus. Como você foge se é um dia de descanso do Senhor? E aí Jesus fala, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E aqui tem de novo uma linguagem bem hiperbólica, né? No Êxodo aparece isso sobre o Egito. Nunca vai haver de novo uma tribulação como essa. E o verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, qual que é o sentido do texto no seu contexto aqui? A grande tribulação é o quê? É a invasão de Jerusalém, é o cerco de Jerusalém, é a destruição do templo. Que aconteceu quando? 70 depois de Cristo. E vocês lembram que eu comentei aquela coisa do breve? Olha o que Jesus fala em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. De quando essas profecias iriam se cumprir? 70 depois de Cristo. Não passará esta geração. É na nossa geração? Não. É na geração da época em que a Bíblia foi escrita. Não passará esta geração. A geração que a gente está vivendo. Esse é o breve. É na nossa geração. Então, todas as vezes que vocês lerem profecias no Novo Testamento, no Apocalipse, em Mateus, falando sobre Jerusalém ser cercada, o exército que vem do Oriente, que passa o rio Eufrates, que cerca Jerusalém, que invade Jerusalém, que destrói Jerusalém, que invade... De que guerra a gente está falando? Da guerra de 70 depois de Cristo. É da guerra de Israel e Palestina dos nossos tempos? Não. É nesta geração, em breve. É da guerra que aconteceu na época em que a Bíblia estava sendo escrita. Então, Jerusalém está ali num período conturbado, a Judéia, a Galileia estão num período conturbado, revoltas nacionalistas, e os romanos cercam Jerusalém, invadem a Judéia, destroem a cidade,
destrói o templo. Então é essa guerra que o texto está falando. Jesus fala, os sinais da minha presença são a guerra, são os rumores de guerra, o terremoto, a fome. É desse período que Jesus está falando. Não passará esta geração. E é desse período que Apocalipse também está falando. E a gente pode pensar um judeu, né? A gente viu que João, o visionário, é um judeu que se converteu ao cristianismo, é fato, mas que também se considerava um verdadeiro judeu. E esse judeu cristão, ele olha para Jerusalém, olha para o templo, que ele valoriza esse templo, ele valoriza essa cidade e vê que ela foi arrasada, que ela foi destruída. Então João, um autor judeu, um visionário, ao olhar essa situação de calamidade, de destruição da cidade santa, ele certamente alimentava um forte sentimento anti-Roma. Roma destruiu a minha cidade. Roma destruiu a cidade santa. E é com esse ar de anti-Roma, desse plano, vamos dizer assim, vamos até um desejo de vingança pela destruição de Roma, que o Apocalipse vai sendo escrito. O Apocalipse, né, vai sendo um panfleto anti-Roma. Talvez esse seja um dos motivos porque o Apocalipse tem uma linguagem tão obscura. É uma crítica ao império que domina naquele tempo. Então, para criticar o Império Romano, João vai fazendo uso de metáforas, de símbolos, de códigos. Quem lê, entenda. Parecido com a fala de Jesus. Quem souber, vocês viram isso quando a gente lê o Apocalipse 3, quem souber interpretar, que interprete os códigos. É uma crítica codificada ao Império Romano. Porque não se podia criticar o Império Romano abertamente. Então era preciso fazer isso por meio de símbolos. E observe, o que João vai falar? Assim como Roma destruiu o povo da Judéia, destruiu Jerusalém, Deus vai vingar. Deus vai destruir Roma. Deus vai julgar Roma. E quando Deus julgar Roma, Roma cairá. Quando Roma cair, Deus vai restaurar Jerusalém. E Jerusalém, lá diz em Apocalipse 21:2, descerá do céu como uma noiva ataviada para o seu marido. Não vai ser mais a Jerusalém construída por mãos humanas. Porque a Jerusalém construída por mãos humanas já foi destruída várias vezes. Salomão construiu o primeiro templo, veio a Babilônia e destruiu. Zorobabel construiu o segundo templo, Herodes deu uma reforma, mas depois veio Tito e destruiu. O que garante que Jerusalém não será mais destruída? É que ela agora virá do céu, como uma noiva ataviada ao seu marido, e será estabelecida pelas mãos do próprio Deus. E ali não haverá mais mar, não haverá mais as águas violentas, que simbolizam as nações inimigas, para destruir Jerusalém. Então, esse é o contexto do livro. É um livro anti-Roma, é um livro para criticar o Império Romano, que é o que a gente tem que ter em mente para entender o livro. Esse é o contexto histórico. Então, sobre qual período do tempo são as profecias do Apocalipse? Sobre o nosso período do tempo? Não, o Apocalipse não é sobre os nossos dias. É sobre os dias em que o texto foi escrito. É sobre a época que aconteceu a queda de Jerusalém. É sobre esse período de tempo. Apocalipse é uma profecia sobre a história ao longo do tempo, desde o surgimento dos primeiros cristãos até os dias de hoje. É uma profecia historicista? Não. É uma profecia sobre o tempo em que o livro foi escrito. É uma profecia sobre o futuro distante? Não. É uma profecia sobre o tempo em que o livro foi escrito. Isso vocês têm que manter em mente. Só isso a gente conclui lendo o primeiro versículo do livro, não foi? Bem assim, inicial. Sobre quando é a profecia, sobre que período de tempo tem o autor. Então vou ler de novo o versículo 1 para vocês verem isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, ao longo da história do mundo até os dias de hoje? Não. É num futuro distante? Não. É brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Então isso é muito importante quando a gente estuda um texto. Né? Lê ele à luz do seu contexto e vê o que o próprio livro fala sobre quando ele foi escrito. Tem uma última coisa que eu gostaria de comentar sobre o livro, é a sua estrutura, né?
O livro de Apocalipse tem uma estrutura de quiasma e de espiral. O que é um quiasma? Né? Um quiasma é um X. Então, o que fala aqui, cruza com o que está aqui embaixo, o que fala aqui, cruza com o que está aqui embaixo. Aqui neste vídeo ficaria muito longo eu mostrar essa estrutura quiasmática, mas é legal mencionar ela para vocês saberem que o livro ele tem uma estrutura bem poética, bem bonita, na verdade. E além dessa estrutura de X, depois vocês podem pesquisar, eu posso fazer um vídeo depois sobre, o livro também tem uma estrutura de ciclos em espiral. O que é um ciclo em espiral? São coisas que se repetem, atingem um clímax e depois se repete com mais e mais força. Então é uma repetição que vai ganhando intensidade. E ele é baseado no número 7. Então vocês vão ver, tipo assim, os 7 selos. Aí termina o ciclo dos 7 selos e começa um novo ciclo, as 7 trombetas, que é a mesma coisa dos 7 selos, só que mais intenso. E depois das 7 trombetas tem as 7 taças, que é a mesma coisa, só que mais intenso. Então vai aumentando a intensidade, numa forma de espiral. E além disso, esses ciclos intensos de juízos, eles são intercalados por coisas que a gente chama de interlúdio ou parênteses. Então, por exemplo, você vai das profecias Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 8, quer dizer, Apocalipse 6, tem um monte de profecia de juízo. Chega no 7, parênteses, vamos falar dos 144 mil. Aí vem capítulo 8, capítulo 9, aí vem parênteses, capítulo 10, capítulo 11. O que é o parênteses? Parênteses são trechos de esperança. Então é um livro que vai misturar juízos e relatos de esperança. Então, parênteses de esperança, nós podemos chamar assim. E é isso, né? Na primeira parte, agora a gente vai estudar o contexto do capítulo. Temos agora, então, a segunda parte do vídeo em que a gente vai entender o contexto do capítulo 13. Igual eu disse para vocês, eu poderia vir aqui muito bem a ler Apocalipse 13 e 18 e fingir que não tem nada antes, nada depois e dar uma interpretação da minha cabeça. Evidentemente que não é isso que eu vou fazer. Então eu quero ler com vocês um pouquinho do que vem antes, um pouquinho do que vem depois, para a gente entender o contexto desse livro. Então o que vem antes do capítulo 13 de Apocalipse? Se vocês abrirem o Apocalipse, nós vimos o primeiro versículo, né? Qual vai ser a primeira coisa que tem no Apocalipse? É uma imagem de Jesus glorificado. Então Jesus vem de maneira glorificada entregar a sua mensagem a João. E ele aparece a João. Ele aparece de maneira glorificada, ou seja, um Jesus depois que ele ressuscitou e foi para o céu. E aí no capítulo 2 e o 3, a gente vai ter várias cartas que João vai mandar. Ele vai mandar uma carta para a igreja de Éfeso, Smyrna, Pérgamo. São 7. Então, de novo, o número 7 é um símbolo do Apocalipse. Um símbolo de completude, de plenitude. Então, essas 7 igrejas elas foram selecionadas para dar o número 7, mas também para representar problemas que todas as igrejas passam. Então, não é, isso que é importante dizer, não é uma profecia historicista. As 7 igrejas simbolizam 7 períodos do tempo? Não. As 7 igrejas, elas são representativas de problemas que todas as igrejas enfrentam. Então, a igreja de Éfeso tem problemas que todas as igrejas enfrentam, Esmirna também, Pérgamo também, Tiatira também, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, elas são representativas. Depois, no capítulo 4, a gente vai ter uma visão do trono de Deus, e ele vai aparecer os 24 anciãos, que é um símbolo, olha aqui, 24, 12 vezes 12, 12 apóstolos, e 12 tribos judaicas. 12 vezes 12. Simboliza a completude do povo de Deus, tanto do Antigo, entre aspas, Testamento, quanto do Novo. Né? Aqui não tinha essa divisão, mas a gente pode entender tanto dos judeus do passado, quanto dos cristãos do presente. E aqui, de novo, aquela coisa que João, o visionário, tem uma forte raiz judaica. Ele é um cristão judeu. É um cristão que se considera judeu. E depois do capítulo 4 vai aparecer a figura de um livro selado, com 7 selos. E só Cristo, né, o Cordeiro de Deus, tem a dignidade para abrir esses selos. E quando abre os selos, aí sim vai começar uma série de profecias em ciclos se intensificando. E aí nós temos no capítulo 6 do Apocalipse, a abertura de um dos selos, e aí vai vindo animais. Né? E os animais são 4 cavalos, ou 4 cavaleiros. Quem são esses 4 cavaleiros? Eles foram tirados do livro de Zacarias. Então são cavaleiros, né, digamos assim, que o autor tirou isso do livro de Zacarias. Lá no livro de Zacarias também vai aparecer essa imagem dos cavaleiros. Isso é importante dizer
para a gente de novo lembrar que o Apocalipse ele tem uma linguagem muito ligada à Bíblia hebraica, muito ligada ao Antigo Testamento. Eu acho que isso dos cavaleiros vocês podem encontrar lá em Zacarias 3:9 e 4:10. Então, de novo, a gente vai ter a figura dos cavaleiros. E aí a gente pensa, é uma figura de juiz. Agora abriu-se os juízos. É engraçado porque o primeiro cavaleiro, ele não parece ser de juízo quando a gente lê, né? A gente lê assim, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, assim, um cavalo branco que sai para vencer, como que isso é um juízo? Algumas pessoas vão interpretar que esse cavalo branco ou é Jesus, ou simboliza o evangelho, que é vitorioso. No entanto, se a gente pensar que a gente está num contexto de abertura de juízos, e se a gente está falando de Império Romano, parece mais natural a gente pensar que esse cavalo branco aqui não é coisa boa, não. Quem que é o cavalo branco? Pode ser representar aqui o próprio Império Romano vitorioso. Então, qual que é a ideia? Primeiro, a gente tem o Império Romano. No primeiro momento, o Império Romano ele parece vitorioso. Ele parece que saiu para vencer. Então, a figura aqui é a figura do Império Romano como um império vitorioso. Então, o texto vai falar: e eis um cavalo branco. Alguns vão tentar identificar com um general específico, às vezes general Vespasiano. Aqui não importa tanto para a gente, mas é uma figura de vitória do Império Romano. No entanto, perceba, né, quando se abre o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Aqui tem um debate, aqui tem uma discussão também, porque assim, qual que é a questão? O Império Romano, num primeiro momento, ele parece um império vitorioso, mas ele vai ser um império que vai causar guerra, que vai causar fome, que vai causar miséria. Então talvez seja justamente com isso que o texto está lidando. Olha, esse Império Romano, que parece um império de paz, que parece um império que vai dominar o mundo, que parece um império vitorioso, na verdade é um império que ao invés de trazer paz, trouxe guerra, trouxe fome, trouxe miséria. Algumas pessoas vão tentar especificar ainda mais isso daqui, vai falar que João está falando justamente do que o Império Romano trouxe para a Judéia. Então, quando o general Tito invade Jerusalém, ou quando Vespasiano dá ordens para isso, ou alguma coisa assim, o que acontece? Acontece que esse império, que supostamente é um império vitorioso, o império de paz, ele traz guerra. Ele invade Jerusalém, ele traz fome, ele traz morte, ele traz miséria. Pode ser nesse sentido mais específico, então. Aqui o texto está falando desses cavalos simbolizam justamente as invasões que o Império Romano faz à Judéia. Ou pode ser no sentido mais amplo também. Então esse Império Romano que promete paz é um império que, na verdade, é um império cheio de guerras, cheio de fome, cheio de miséria. Então, na verdade, a gente vai ter os 4 cavaleiros simbolizando isso, né? Primeiro, cavalo branco, simbolizando a vitória do Império Romano, o poder vitorioso do Império Romano, a promessa de um império de paz, a promessa de uma pax romana, de um império pacificador. Depois a gente vai ter o cavalo vermelho, que vai simbolizar as guerras que esse império traz, incluindo a guerra contra a Judéia, incluindo o cerco a Jerusalém. O terceiro selo, que é o terceiro animal, é um cavalo preto, né, que traz a fome, que traz a miséria. E o quarto animal, se não me engano, é um cavalo amarelo ou esverdeado, que vai trazer a morte, né, a cor do cadáver. E aí a gente lembra agora que a ideia da perseguição. O Império Romano trouxe morte, trouxe miséria, mas ele também trouxe perseguição. Ele matou cristãos, ele perseguiu o povo de Deus. Aqui a gente não sabe exatamente o quanto isso é real ou quanto não é. Há um debate sobre como era a perseguição aos cristãos no período de Nero. Então, alguns vão dizer que de fato havia alguma perseguição localizada, outros vão dizer que há um exagero, né? Então, quando se olha para essas perseguições, os cristãos tendem a criar uma própria versão. Então, por exemplo, tem aquela história assim de que o imperador Nero botou fogo numa cidade e que culpou os judeus por isso. Então, assim, a gente não sabe até quanto essas histórias são reais ou são mais fictícias, ou quanto essa perseguição de fato foi nessas proporções ou não. Se a gente pensar, como eu falei, que o autor do Apocalipse está escrevendo no ano 90, ele viveu realmente um período de perseguição romana e talvez ele projete para o passado essas perseguições.
Então, na verdade, talvez no período de Nero não tivesse tantas perseguições assim, mas o autor que agora escreve no período de Domiciano, ele faz uma projeção das perseguições que ele via no seu tempo, como se elas também acontecessem no período de Nero. Se a gente não sabe exatamente quanto essas perseguições do período de Nero eram grandes, localizadas, se realmente teve essa perseguição nessa proporção, mas o fato é que o autor de Apocalipse vê Nero como um grande perseguidor dos cristãos. E aí a gente vai ler, então, por isso que depois que aparecem esses cavalos, o autor vai falar de almas debaixo de um altar pedindo vingança. Lembra daquilo que eu falei que João escreve o Apocalipse naquele espírito de vingança? Não é vingança, talvez, não é no sentido ruim, é no sentido assim, olha, invadiram minha terra, invadiram o meu povo, destruíram a cidade, destruíram Jerusalém, perseguiram os cristãos. E ele vai falar, esses cristãos perseguidos pedem por vingança. Talvez para a gente não ter aquele peso da palavra vingança, a gente pode falar por justiça. Eles clamam por justiça. Ó Deus, age contra Roma, julgue Roma, puna Roma. E é isso que Deus vai fazer. Que aí a gente vai para o capítulo 7. Então, aí depois... Aí, o que vai acontecer? Quando chega no capítulo 7, a gente tem um parênteses. Como eu falei, juízo, 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 parênteses de esperança. O que o parêntese de esperança, o interlúdio de esperança vai fazer? E isso daqui vai ser importantíssimo para a gente compreender a marca da besta. Ó, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e tinha um selo. O que é selo? É marca. Quando vocês ouvirem falar de marca da besta no Apocalipse, lembre que existe a marca de Deus. Então, marca da besta não é chip. Marca de Deus é chip. Marca de Deus é uma coisa literal que você coloca na sua mão. Você tem os cristãos têm um código de barra no pulso. Não. O que é a marca da besta? Ela é simbólica. É a marca. Aqui poderia ser. Aqui alguns intérpretes vão especular. A marca da besta é o batismo. A marca da besta era o sinal da cruz. Não sei. O fato é que a marca da besta não é. Quer dizer, a marca da besta não é a marca de Deus. A marca de Deus não é uma coisa física, literal. Por que se a marca de Deus não é isso, por que a marca da besta seria? A marca de Deus é simbólica, figurada, simboliza a submissão a Deus. E aqui a marca aparece como uma proteção. Como Deus vai trazer juízo sobre a terra, ele marca o seu povo. Lembre, aí de novo a gente percebe que João é claramente um autor judeu com várias referências judaicas. E a gente pode lembrar que no livro de Ezequiel, o tal que é marcado para proteger o povo de Deus, acho que está em Ezequiel 9, se eu não me engano. No livro de Êxodo, quando vem a praga do Egito, o anjo da morte, o que você faz nas casas? Você pega um sangue e marca. Para quê? Para quando o anjo passar, ele não matar as pessoas que estão lá. Da mesma maneira, os servos de Deus, eles recebem uma marca literal? Não. Uma marca figurada. Uma marca de... Eles estão marcados por Deus para que as pragas não os destruam, para que as pragas não atinjam a casa deles. Assim como nas pragas do Egito, os judeus foram protegidos, né? Se você ler Êxodo, toda vez que vê uma praga do Egito, fala, olha, a praga atingiu todo o Egito, menos o acampamento dos hebreus. Então o que Deus está falando? Vou trazer juízo sobre Roma. Mas é sobre Roma. Aqueles que vivem dentro do Império Romano e que são fiéis a mim serão marcados pela marca de Deus e protegidos. E aqui aparece a figura dos 144 mil. Há muito debate sobre o que significa 144 mil, mas as duas hipóteses mais prováveis é, primeiro, que os 144 mil simbolizam os judeus cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo. Uma outra opção é que simboliza todos os cristãos. Né? Então, assim, aqui a gente tem essas duas interpretações. Depois o texto vai falar de um número incontável, então poderia ser assim, os 144 mil simbolizam os judeus que se converteram ao cristianismo e a multidão incontável simboliza os gentios que se converteram ao cristianismo. Outros acham que os dois grupos é a mesma coisa e que 144 mil simboliza todos os cristãos, em que 12 simboliza as 12 tribos, 12 simboliza os 12 apóstolos e 1000 simboliza a completude do povo de Deus. Então você faz 12 vezes 12 vezes 1000, dá 144 mil. O número possivelmente não é simbólico,
mas uma opção é tanto que pode significar os judeus cristãos, por isso o autor vai fazer uma citação das 12 tribos. A gente sabe que essa citação das 12 tribos está imprecisa, é diferente. Tem várias discussões sobre por que é diferente, eu não vou entrar nessas discussões aqui. Talvez seja diferente até porque não existiam essas tribos na época que o texto foi escrito. Essas tribos já não existiam mais. Então tem todo um debate sobre isso. De todo modo, a ideia é que o povo de Deus recebe uma marca de Deus. Isso é muito importante para a gente pensar depois da marca da besta, né? Aí a gente tem o capítulo 8, aí vai aparecer as trombetas. O que são as 7 trombetas? Quem já leu Êxodo sabe que isso aqui é puro Êxodo. É as pragas do Egito. Os gafanhotos, as pedras, as chuvas de pedras e granizo que caiu sobre o Egito, o rio Nilo se transformando em sangue e a água não sendo mais potável. Essas trombetas aqui são pragas, como as pragas do Egito. O que foram as pragas do Egito? Foram o juízo de Deus contra o Império Egípcio que oprimia os judeus. O que são as 7 trombetas? São as pragas de Deus contra o Império Romano que oprimia os judeus. Então as 7 trombetas aqui são inspiradas nas pragas do Egito. Quando chega na 6ª trombeta, de novo a gente tem um parêntese de esperança, que é o capítulo 10. O capítulo 10 vai falar de João comendo um livrinho, que acho que tem um gosto doce na boca e um gosto amargo no estômago. Esse livrinho é as próprias profecias do Apocalipse. Elas são ao mesmo tempo doces e amargas, como a gente está vendo aqui, amargas, porque são profecias de juízo, e doce, porque também traz esperança. Esperança de um Deus que faz justiça, esperança de um Deus que marca o seu povo, que guarda o seu povo, que salva o seu povo, que restaura o seu povo. No capítulo 11, ainda dentro do parêntese, a gente vai ter as 2 testemunhas. Aqui é um texto muito obscuro. O que são as 2 testemunhas? Não sabemos exatamente. Pode simbolizar 2 pessoas de verdade. Pode ser, sei lá, 2 apóstolos, 2 cristãos daquela época. Pode simbolizar os judeus e os cristãos. Os judeus gentios, a gente viu lá, tem os judeus gentios, quer dizer, os cristãos gentios e os judeus que se converteram ao cristianismo. Pode simbolizar várias coisas. O que importa é a ideia de ser 2 testemunhas. Por que são 2 testemunhas? Porque existe um princípio na lei judaica que fala assim, uma pessoa só poderá ser julgada sob a presença de 2 ou 3 testemunhas. É a ideia de que você precisa ter pelo menos 2 testemunhas para comprovar um caso, para comprovar uma acusação. Então a ideia das 2 testemunhas aqui, que pode ser até metafórica, é só falar assim, olha, tem 2 testemunhas pelo menos que condenam, que acusam aqui. Ou seja, as pragas aqui são justificadas, porque tem pelo menos 2 testemunhas que dão testemunho sobre os erros de Roma, sobre as coisas que esse livro está falando. Então a ideia das 2 testemunhas é uma referência àquela ideia aparece em Deuteronômio, por exemplo, de que para um julgamento ser executado, você precisa de pelo menos 2 testemunhas. E aí ainda dentro do parênteses, a gente vai ter o caso do dragão e da mulher, né? Apocalipse 12 é um conflito cósmico entre o Messias e o diabo, o bem e o mal. E aqui aparece uma mulher. Essa mulher aqui é a mãe do Messias. É a Virgem Maria? Não necessariamente. Alguns vão interpretar ela como sendo Israel. Então, a mulher do Apocalipse 12 simboliza Israel. Outros vão interpretar que essa mulher simboliza o povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. Então, é tanto o Israel antigo quanto o Israel espiritual, que é a igreja. Aqui a gente não tem como bater o martelo sobre qual a interpretação que é correta, mas o que importa é que o texto tem um conflito entre o Messias e o mal, o bem e o mal. Inclusive, a expulsão do diabo aqui não é para ser entendida como aquela ideia que a gente tem na igreja, né, de que o diabo foi expulso do céu lá no passado. Não. Aqui a expulsão do diabo acontece nesse contexto cósmico de fim dos tempos. Então, o diabo, que tem acesso ao conselho divino, o diabo, que tem acesso às regiões celestiais, ele é de alguma forma expulso dessas regiões, seu acesso a essas regiões é impedido, uma guerra é travada contra ele, e ele passa então a vir para a Terra. E quando ele vem para a Terra, ele passa a controlar o mundo a partir de certas figuras. Quem são essas figuras? Aí é o Apocalipse 13. Viu que a gente fez um caminho para chegar no Apocalipse 13? Quem são essas figuras que o diabo usa aqui na Terra
naquele momento dos fins dos tempos, para praticar o mal. E aí o Apocalipse 13 vai nos dizer, né? E diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, de novo o número 7. As 7 cabeças podem ser pensadas como 7 imperadores romanos, né? E aí tem um debate de quem são esses imperadores, não vou entrar tanto aqui. 10 chifres, geralmente esses 10 chifres são entendidos como aqueles que governam as províncias romanas. Então aqui pode simbolizar 10 províncias romanas. Quais são essas províncias também tem um debate. E sobre os seus chifres, 10 diademas. Então, cada um desses provincianos governa uma província romana. Tem a província da Ásia, a província da África, a província... Cada província ali, a província da Judéia, cada província tem um que governa. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Quem já leu Daniel sabe que isso aqui é uma referência a Daniel. No livro de Daniel, lá fala que de uma besta que profere blasfêmias. Então, o autor de Apocalipse está pegando a linguagem do livro de Daniel. A gente sabe que no livro de Daniel, essa linguagem falava de Antigo Epifânio. Aqui eu acho que o autor não sabe que era sobre Antigo Epifânio, mas ele reinterpreta a profecia como uma referência aos imperadores romanos, a Roma. Então, a besta simboliza o Império Romano. De novo, referência ao livro de Daniel. No livro de Daniel, o dragão, a besta, simboliza o Império Romano. Eu esqueci de falar que a gente está na terceira parte já, né? Que agora a gente já está analisando o texto do capítulo 13. Então, simboliza para a gente o Império Romano. E aí o texto vai falar, né? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como o urso, sua boca como o leão, e o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande poderio. O dragão é o diabo. Percebe então que o diabo, lá do capítulo 12, que persegue a mulher, que persegue o povo de Deus, ele usa um instrumento na terra para efetuar essa perseguição, que é a besta, que é o Império Romano. O que o autor do Apocalipse está dizendo? O Império Romano é um agente de Satanás. De novo, aqui a linguagem do livro de Daniel. Se vocês lerem Daniel 4, lá aparecem 4 animais. Aí tem o leopardo, tem o urso. O que são esses animais? Eles simbolizam impérios. No livro de Daniel, eles simbolizam o Império Babilônico, o Império Médio, o Império Persa. Aqui no livro de Apocalipse, o Império Grego, né? Na verdade, é como se esses animais fossem fundidos na besta. Então, o Império Romano, ele incorpora todo o poder opressor, todo o poder de império. Então, se lá no livro de Daniel, o leopardo simboliza o império, o urso simboliza outro império, aqui a besta incorpora todos esses animais. Então, você pensa a maldade que é o Império Romano. O Império Romano é a síntese de todos esses impérios que oprimiram os judeus. E aqui aí continua, né? E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe poder, ou seja, é um agente de Satanás, e o seu trono e grande poderio. Aí o verso 3. E vi uma de suas cabeças. O que é uma das cabeças do Império Romano? Um de seus imperadores. Qual imperador? Nero. Eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Aqui que o autor está falando, o imperador Nero morreu. Mas aí o que ele fala? E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui tem 2 interpretações. Como o autor do Apocalipse está escrevendo no ano 90, ou seja, o imperador Nero morreu ali, eu não lembro se é no ano 68, não vou lembrar de qual o ano agora. Mas o imperador Nero morreu. O que o autor está falando? O imperador Nero morreu, mas ele vai ressuscitar. Então, uma interpretação é que o autor acreditasse que em algum momento o imperador Nero iria voltar, ele iria ressuscitar. Uma outra interpretação é que aqui o imperador Nero voltou sim, mas na figura de Domiciano. Então Domiciano é um Nero revivido, é um novo Nero. Então existem essas 2 interpretações. Aí o texto vai dizer assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo. Então, o que os romanos fazem? Eles adoram o diabo. Quando eles estão adorando o imperador Nero como se fosse um deus, na verdade eles estão adorando o diabo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao Império Romano? O maior império do mundo. Nenhum império é maior e mais poderoso do que ele. Quem poderá batalhar com ela?
Quem pode destruir o Império Romano? Ninguém pode destruir o Império Romano. O Império Romano nunca vai cair. Ele é o império mais poderoso. Ninguém pode contra ele. Só que João vai dizer assim, Deus pode. Aí o verso 5 diz, e foi-lhe dada uma boca, aqui em linguagem do livro de Daniel. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Esses 42 meses são o quê? Lembra que eu falei? Linguagem do livro de Daniel. Esses 42 meses, quem já leu o livro de Daniel, são os 3 anos e meio. Os 2.300 tardes e manhãs. Esse número aqui aparece várias vezes no livro de Daniel. Se você viu o vídeo sobre o livro de Daniel, está no meu canal, pode procurar na playlist sobre Bíblia. A gente já falou sobre isso. No livro de Daniel aparece essa figura de que Antíoco Epifânio iria perseguir os judeus, profanar o templo durante um período de 3 anos e meio. E realmente foi por aí, que aconteceu ali entre 168 a.C. e 165. Eu acho que o autor do Apocalipse não sabia que essas profecias eram sobre Antíoco Epifânio. Então, o que ele faz? Ele pega as profecias de Daniel e aplica ela a Nero. Então, pensemos aqui. Se o autor está falando que Nero foi ferido de morte, mas que ele iria voltar à vida, talvez ele esteja dizendo algo assim, Nero vai voltar. E quando ele voltar, a profecia de Daniel vai se cumprir. Ele vai perseguir os cristãos durante um período de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Então aqui o autor provavelmente estaria falando isso. Quando Nero voltar, ele vai iniciar um período de perseguição de 1.260 dias ou 42 meses. Outras pessoas interpretam que esse período de 42 meses realmente aconteceu no período de Nero, que talvez o autor do Apocalipse estivesse fazendo referência a algum período de 3 anos e meio mais ou menos de perseguição de Nero. Essa é uma hipótese. Uma outra hipótese é que ele estivesse falando da perseguição de Domiciano. Como eu disse, Domiciano era visto como um Nero revivido. E aí ele usou esse número que não é exato, que não corresponde a alguma coisa exata. Outra tese é que esses 42 meses são realmente simbólicos. Ele está falando assim, assim como Antíoco Epifânio profanou o templo por um período curto, ou seja, 3 anos e meio, o tempo dessa perseguição será curto. Então, quando ele usa a expressão 42 meses, ele está falando, essa perseguição não vai durar para sempre. Ela durará por um período limitado. Eu acho que uma interpretação bem razoável é aquela que eu dei no começo. Na verdade, o autor acreditava que Nero iria voltar, e quando ele voltasse, ele iria perseguir os cristãos por 3 anos e meio, e terminados os 3 anos e meio, Deus iria intervir. Então seria um período limitado por isso. Aí o texto vai, ele continua, sobre o imperador Nero. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Que a gente já vê o domínio do Império Romano, né? E adoraram todos os que habitam sobre a terra, porque na época o Império Romano dominava todo mundo conhecido. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta, e que está a paciência e a fé dos santos. Né? Então que os santos preservem a sua fé, não tentem se revoltar com uma revolução violenta contra o Império Romano, porque Deus vai intervir, é o próprio Deus que vai fazer justiça. Então a besta que sobe do mar é quem? É o Império Romano, e uma das cabeças da besta que ganha destaque é o imperador Nero. Depois a gente vai ter a expressão da besta que subiu da terra. Essa besta que subiu da terra já é mais difícil de interpretar. Ó, a besta que subiu do mar, o mar aqui provavelmente é o mar Ageu, ou Egeu. O mar Egeu, ele ficava ali naquela região da Ásia Menor, que é a quem o Apocalipse é endereçado. Então é como se dissesse assim, o Império Romano fica atrás do mar Egeu. Outra possibilidade é que o mar, as águas, simbolizem as nações inimigas de Deus. E por isso o Império Romano surge dessas nações inimigas. Já o que sobe da terra, a terra aqui simboliza as terras dominadas pelo Império Romano. Então existe uma besta do mar, que é o Império Romano, o próprio Império Romano, e existe uma besta da terra, ou seja, é o meio pelo qual o Império Romano governa a terra.
Quem é a besta da terra? Vamos ler. E eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Quem conhece sabe que isso aqui é uma linguagem que remete de novo à linguagem do livro de Daniel. Lá tem, né, um cordeiro com 2 chifres, um simbolizando a Média e o outro a Pérsia. Então ele pegou essa linguagem lá. Não sei se aqui faz referência a alguma coisa que é 2 em específico, no caso do Império Romano, mas é uma linguagem que ele pega ali do livro de Daniel. Outro elemento interessante é que essa ideia de uma besta do mar e uma besta da terra também é uma ideia presente em várias literaturas. Então, se você ler o livro de Jó, lá tem a besta do mar, o Leviatã, a besta da terra, o Behemoth. E aí ele vai dizer assim, que essa besta falava como um dragão, ou seja, ela também é um agente de Satanás. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, essa besta da terra é uma representante da besta do mar. Ela é uma representante do Império Romano. E faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Qual que é a função da besta da terra? Fazer com que as pessoas na terra, as pessoas espalhadas no Império Romano, adorem o Império Romano. Então existe algum tipo de representante do Império Romano que tem como função fazer com que as pessoas adorem o Império Romano. E aí ela exerce todo o poder da primeira besta. E faz grandes sinais. Então, essa besta da terra ela é uma besta religiosa. Enquanto a besta do mar tem um aspecto mais político, a besta da terra tem um aspecto mais religioso. Ela promove a adoração, ela promove o culto imperial. E faz sinais, faz milagres, faz descer no céu a terra fogo. Aqui de novo a linguagem do Antigo Testamento, quando Elias, o fogo que cai do céu. Então ela consegue fazer milagres até parecido com os de Elias. Então a gente vê que João era um autor bem judeu, né? Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Percebe a repetição dessa expressão, em presença da besta. A besta da terra é uma representante, uma delegada da besta do mar. Ou seja, é alguém que recebeu o poder, né? O poder da besta do mar foi terceirizado para a besta da terra. A besta da terra age em nome da besta do mar. Em presença da besta, dizendo que os que habitam na terra lhe fizessem uma imagem à besta. Aí que de novo eles vão fazer imagens. Isso acontecia mesmo. Né? Eram feitas imagens dos imperadores para ser adorada e tudo mais. E aqui é dito que ela consegue fazer até milagres com essas imagens. Né? Fazer essas imagens falar. Então aqui a gente pode pensar em vários milagres, supostos sinais, magias que aconteciam nesses cultos de adoração ao império. E quem que seria essa besta da terra? Os intérpretes dão interpretações diferentes sobre elas, mas uma interpretação é que ela seja justamente a aristocracia romana, que ela seja justamente as elites romanas, ou mesmo sacerdotes da religião imperial. Então aqui a gente pode pensar como uma elite que recebe o poder por parte da besta para promover a adoração ao Império Romano. Então pense, você tem o Império Romano, mas em cada cidade espalhada no Império Romano, em cada província, em cada cidade, você tem uma elite aristocrática, uma elite de sacerdotes, uma elite de governadores que recebem da besta autoridade para governar aquelas regiões e promover naquelas regiões a adoração à besta. Então aqui a besta da terra é a elite, tanto a elite aristocrática quanto a elite religiosa, que agindo em nome do Império Romano, promove a adoração ao Império Romano. E aí no verso 16 diz assim, e faz que a todos, então essa aristocracia, essa elite religiosa e política que recebe a autoridade do Império Romano, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, adorem essa besta. Então, na verdade, todos, não importa a classe social, não importa se é livre ou escravo, se é rico ou pobre, é exigido de todos que adorem o Império Romano. E aí, de novo, vai aparecer agora a marca da besta. E faz com que todos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Sinal. Apocalipse 7 já falou sobre isso. A marca de Deus.
Assim como os fiéis a Deus têm a marca de Deus, os fiéis a Roma, os fiéis a esse império do mal, têm a marca do diabo, têm a marca da besta. A marca da besta é um chip? A marca da besta é algo literal? Não, é figurado. É obediência, é a submissão ao Império Romano. A marca é colocada na testa. Testa simboliza entendimento. A marca é colocada na mão. Mão simboliza trabalho. Ou seja, aqueles que têm a marca da besta é aqueles que submetem a sua mente e o seu trabalho ao Império Romano. É aqueles que se submetem de mente e ação, comportamento ao Império Romano. E aí o texto vai dizer então que foi-lhe posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Ele diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Alguns intérpretes vão dizer aqui que ele começa a falar das moedas romanas. As moedas romanas tinham a marca do Império Romano. As moedas romanas tinham a cara do imperador. Sem essas moedas que têm a marca do Império Romano, ninguém pode nem comprar nem vender. Sem usar a moeda marcada pelo Império Romano, ninguém pode fazer transações comerciais no Império Romano. Então o texto diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aí o verso 18, como eu falei, o livro do Apocalipse é escrito em códigos. Códigos para serem decifrados. Porque ele não pode criticar o Império Romano abertamente. E aí o verso 18 diz, aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem, e seu número é 666. Para a gente que vive muito tempo depois que o livro de Apocalipse foi escrito, ler o número 666 pode parecer um número misterioso. Pode parecer um número que tem algum significado especial, que representa, sei lá, o código de barras. E não é isso. Para quem leu o livro de Apocalipse na época em que ele foi escrito, entendia a intenção do livro, entendia facilmente o que significa 666. Por isso, quem tem sabedoria vai saber calcular. E o que era 666? Na época, era comum você dar números às letras. Então, as letras hebraicas, cada uma, Aleph, tinha um valor numérico. Então, cada letra hebraica correspondia a um valor numérico. Se você pegasse o nome do imperador Nero, escrevesse César Nero, e convertesse para letras hebraicas, e calculasse o valor de cada letra hebraica e somasse, daria 666. 666, então, é o nome César Nero, escrito em códigos numéricos. Então, o João Visionário é muito inteligente. Ele fala assim, olha, eu vou dizer quem eu estou criticando de maneira mais explícita. Eu estou criticando um homem. E o número desse homem é 666. Ou seja, calculem aí, vocês que conhecem de alfabeto hebraico, vocês que conhecem de valor numérico das letras, pega 666 e tenta calcular que nome que eu estou falando. E aí quem calculasse chegaria à conclusão, César Nero. Então Apocalipse 13, a marca da besta é um chip? Não. A marca da besta é a obediência e a submissão ao imperador Nero. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido o livro de Apocalipse. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar. Eu não vou comentar o resto do livro de Apocalipse, eu vou chegar só até o 13, porque o vídeo já está muito longo. E até mais.